O Grêmio está pronto para encarar a equipe do Tombense aqui em Muriaé. O último jogo fora de casa do tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro. E o time vai ter uma novidade. Nós vamos falar sobre um relato triste, mas de superação dado pelo lateral direito Léo Gomes, que tem futuro indefinido, e uma decisão tomada por Renato. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Não esquece de passar na KTO, cara. Isso aí, passa lá na KTO e te registra. Usa o cupom A Dupla que tu já ganha 20% em cima do primeiro depósito. O meu jogo foi esse aí, ó, da tarde. Uma casadinha, né? O caminho tava certo. Nem sempre o caminho certo resulta em green, mas o caminho estava certo, vai dizer que não. Eu quero falar com você sobre Muriaé, porque eu já falo aqui de Muriaé. Cheguei junto com o Grêmio, o Tricolor fez o deslocamento, né, para essa partida de sexta-feira na quinta, chegou na véspera do confronto, um longo deslocamento do Rio de Janeiro até Muriaé, que é interior de Minas Gerais. Muriaé é muito mais carioca do que propriamente mineira, tá? Tem até um Cristo Redentor aqui, um Cristo Redentor da cidade. Eles têm essa identificação, o pessoal torce para Flamengo, para Vasco, eles não são muito do Atlético, do Cruzeiro. Mas enfim, o ambiente é esse. E o deslocamento, por ser longo, foi cansativo, o treinamento foi físico apenas no hotel. O ponto é que o Renato já chegou aqui em Minas Gerais com o time definido. Os treinamentos recentes fizeram com que o Renato definisse a equipe com modificações, até por conta das saídas dos jogadores do elenco, né? Vale lembrar que alguns já voltaram para Porto Alegre. Mas a principal novidade é Gabriel Silva, informação que foi divulgada num primeiro momento pelo repórter Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Gabriel Silva vai ter a oportunidade de começar o jogo contra a equipe do Tombense às 7 horas da noite desta sexta-feira. Os demais setores ainda são um mistério, mas o time deve ser este que a gente coloca aí na tela agora. Provável escalação tem Gabriel Grando, o goleiro não deve ser o Breno, tá? O Grando ou o Adriel, um deles deve ganhar a oportunidade, Léo Gomes, Bruno Alves, Kahneman, Diogo Barbosa, a defesa nenhuma dúvida, Vilha Sante, Lucas Leiva, Bitelo, acho que é meio campo titular, tá? Pô, o Renato não vai trazer os caras pra cá pra deixar no banco, né? Eles pediram pra jogar, eu tô pesando bastante isso. Com Gabriel Silva, aqui eu tenho dúvida entre Campazzi e Janderson, e lá no comando de ataque, o Elkson que é o centroavante que tem hoje à disposição do grupo de jogadores para este enfrentamento contra o Tombense. O último jogo do Grêmio na Série B do Campeonato Brasileiro fora de Porto Alegre, o último jogo como, né, visitante. Só uma informação rápida, porque muita gente comentou durante a quinta-feira, o Grêmio não vai vestir a camisa rosa, tá? O Grêmio não vai vestir essa camisa rosa. Seria a última oportunidade, né, no mês de outubro, do Grêmio fazer a alusão ao Outubro Rosa, e a informação é que o Grêmio não vai utilizar. O que eu acho bastante lamentável, os clubes todos usaram e, né, convenhamos, é uma causa nobre, o Grêmio fez uma linda camisa e não vai botar. Eu sei que tem uma ala conservadora dentro do Grêmio, que eu acho extremamente lamentável, tá? Porque não entende a causa, mas enfim, é a posição do clube. Sobre Léo Gomes, que eu falei que, né, contou uma história muito triste. Nós tivemos a oportunidade de conversar com o Léo Gomes na quinta-feira, à noite, depois, né, da palestra com o Renato e tudo mais. E o Léo destacou a oportunidade que tem, essa, né, busca pela reafirmação, uma renovação de contrato, quem sabe, o vínculo dele termina agora no mês de dezembro, ele precisa mostrar espaço, precisa brigar pelo seu espaço, né, ele precisa mostrar trabalho. Então, assim, o Léo ele tem muito a jogar diante da equipe do Tombense. E ele fez uma revelação do seu período parado, daquele tempo de 3 anos no departamento médico por conta das lesões no joelho, lesões que afetaram muito o jogador, tá? E afetaram das formas mais variáveis possíveis. O Léo falou sobre o lado emocional. Ele se abalou muito durante o período da lesão. Ele nos confidenciou isso. Ele teve sérios problemas emocionais, pensou em largar a carreira, abandonar o futebol, achou que não ia conseguir mais voltar e ele viveu um período de instabilidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, ele saiu das redes sociais, quem seguiu o Léo Gomes sabe, ele saiu e nunca mais voltou, porque emocionalmente ele não estava bem.
E aquele sentimento que vai colocando o cara para baixo, vai fazendo ele desacreditar do processo, desacreditar de uma possível volta à carreira, fez com que ele dissesse o seguinte: cara, eu vou largar, eu vou abandonar o esporte, vou fazer outra coisa. E a gente tá falando de um jogador de alto desempenho, um cara que era cotado no momento da lesão, aos 23 anos, para ser um lateral de seleção brasileira. Hoje o Léo Gomes, ele até destacou isso na entrevista, ele não pensa nisso, ele só quer ser um lateral bom, né, e quer, e aí com o tempo, quem sabe, recuperar esse prestígio, mas não é mais esse o objetivo dele. E o Léo se emocionou muito falando sobre isso. E deu pra ver o seguinte, tá? Duas coisas. Cabeça muito boa do Léo, tá? Por mais que ele tenha passado por esse período emocional de muita instabilidade, ele foi muito maduro e amadureceu muito nesses 3 anos. Durante a entrevista, ele faz até menção à psicóloga que trabalha com ele. E saúde, né, psicológica é algo que no futebol existe uma certa resistência dentro do Brasil. Às vezes a gente percebe isso. Pelo menos não é tratado da forma como deveria ser. E o Léo Gomes fez esta menção e foi além. Disse que agora, com o Jonathan Robert se machucando de novo, o Jonathan que ficou um ano parado, estava voltando e se machuca, ele foi lá, conversou com o Jonathan Robert e aconselhou o Jonathan a conversar com a psicóloga dele. O Léo Gomes, muito maduro, aos 26 anos, depois de tudo que passou, muito maduro. E é um atleta que poderá renovar o contrato com o tricolor, tá? Ele, Léo Gomes, tem uma situação indefinida, mas a continuidade do Renato deve fazer com que ele, Léo ou Edilson permaneçam para o próximo ano, até por conta das necessidades de grupo, de montagem de elenco, de profundidade. Para a gente fechar esse Diário do Grêmio KTO, eu quero dizer que Renato Portaluppi já autorizou o seu empresário Gauchinho a conversar tanto com Odorico Roman quanto Alberto Guerra. Assunto renovação. Ele já aceita que o seu empresário converse, discuta as cláusulas da sua continuidade. Tem um bafafá aí no meio, tá? E eu vou contar isso num próximo conteúdo porque eu preciso de tempo. Mas a notícia principal é: Renato já sinaliza de maneira positiva para permanecer no ano que vem. E agora caberá, né, ao Beto Guerra ou ao Odorico Roman, quem vencer a eleição, tratar deste tema e fazer um novo contrato para o treinador. Eu tenho algumas coisas para falar, repito, mas a gente fala depois. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo e para não perder nada, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte do A Dupla aqui de Muriaé. Contarei para vocês a história do último jogo do Grêmio fora de casa nesta Série B do Brasileirão. A gente se vê! Tchau, tchau!